pessoal, aqui é a Daniele do blog Cia do Leitor e hoje eu vim dividir com vocês um pouquinho das minhas leituras de junho. O primeiro livro que eu li foi enviado em parceria com a editora Arqueiro, Dentes de Dragão, do autor Michael Crichton, famosíssimo aí pelo Jurassic Park. Esse livro aqui ele conta a história de dois professores universitários, se passa em 1876, lá no Velho Oeste americano. Então esses professores, eles querem de qualquer forma encontrar fósseis de dinossauros. Então eles levam os alunos em excursões para ajudarem eles para lá. Então são excursões assim perigosíssimas, onde nessas terras encontram-se índios que são muito perigosos, que eles são capazes de matar quem adentra seus territórios e tudo mais. Aqui a gente tem um protagonista que é um filhinho de papai, que vai viajar para a Europa, então ele acaba fazendo uma aposta com um dos seus colegas lá da universidade, que desafia ele aí nessa excursão, que no caso ele não teria culhões para participar de uma excursão dessa, então ele faz de tudo para participar, ele tenta convencer o professor e ele vai nessa excursão. Sendo que esses dois professores são rivais. Essa excursão que ele vai, o professor acha que ele tá infiltrado por conta do outro professor, né? Então ele acaba largando ele lá na excursão, vai embora, deixa o garoto lá. E o outro professor acaba carregando ele para sua própria excursão e aí começa o desenrolar da história. Muito legal, recomendo demais para quem é fã aí do autor, vai gostar muito. Sendo que aqui a gente não vai ter dinossauros, tá? Você procura de fósseis de dinossauro, mais ou menos onde tudo começou. Muito bacana, 4 estrelas, adorei. Quero ler mais livros do autor. Depois eu li Mate o Próximo, publicado pela editora Verus. Livro sensacional, gente. Ele deixa a gente assim, uma confusão de sentimentos. Aqui a gente tem um protagonista que está prestes a se matar quando alguém toca a campainha lá da casa dele insistentemente. Então ele vê um bilhete lá na mesa dele, quando ele resolve atender essa pessoa, dizendo que essa é a última chance dele. Então ele abre, conversa com o cara, diz que ele tá sabendo ali o que ele vai fazer e que isso não é uma coisa bacana, né? Que nenhuma pessoa merece ver ali um ente querido abdicando da sua própria vida. Então ele faz uma proposta para ele, que ele mate uma pessoa que tá na mesma situação e depois outra pessoa que também tá na mesma situação vai matar ele. Para a família é muito mais aceitável você ter um ente assassinado do que o ente tirando a própria vida. Então ele consegue colocar isso na cabeça dele, ele acaba aceitando, vai entrar aí nessa doideira aí, vai tentar matar aquela pessoa. E nisso ele vai começando a lembrar de coisas, achando aquilo tudo muito estranho. Ele acha que já conhece aquela pessoa, aquela situação. Então ele vê a mulher e os filhos também chegando na casa daquela outra pessoa que ele tem que matar. Então ele acha que tem alguma coisa estranha naquilo tudo, né? E é um personagem mentalmente confuso. O leitor fica muito confuso junto com ele, sem saber assim, o que está acontecendo. O final é de deixar cair o queixo, quando a gente começa a descobrir o que realmente está acontecendo. E tem uma frase no final, embora tenha sido muito bem explicado tudo o que aconteceu, tem uma frase no final que deixa a gente pensando, meu Deus, não, que frase é essa? Esse livro ficou na minha cabeça, eu terminei de ler ele à noite, eu não conseguia dormir, queria encontrar algumas respostas sobre aquela frase no final. Tem minhas teorias sobre o que possa ter acontecido, mas assim, o livro é sensacional, gente, leiam, muito recomendo. Depois eu li Entre Cabras e Ovelhas, da editora Morro Branco. Esse é um livro que tem ponto de vista infantil não, né, pré-adolescente, digamos assim, e também tem uma narrativa em terceira pessoa junto. Aqui a gente tem uma personagem que desapareceu, a gente tem uma cidade aqui pequena, e as pessoas dessa rua meio que tem um mistério que aconteceu muitos anos atrás, envolvendo o sumiço de uma criança. E eles cismam com uma pessoa da rua que é, digamos assim, gosta de fotografar, ele acaba fotografando crianças, então eles acham que ele pode ser um pedófilo, e então todo mundo da rua decide menosprezar esse cara. E eis que essa pessoa some do nada. Então essas menininhas, elas acharam isso muito estranho, tem alguma coisa aí ligada com a outra, alguma coisa não tá batendo. Muito estranho essa mulher sumir assim do nada. E essas meninas resolvem investigar, então elas vão de casa em casa, fazer perguntas, tentar descobrir o que aconteceu com essa mulher. E a gente vai lendo, vai adentrando, vai começando a tirar nossas próprias conclusões, até que o final, o mistério é revelado. Não esperava, me surpreendeu bastante. Faz a gente parar para pensar sobre como as nossas atitudes podem refletir em outras pessoas. Sendo que faltou um pouquinho de páginas no final pra gente poder saber o que aconteceu, né? Mas enfim, o livro é maravilhoso, eu só tirei uma estrela, dei 4 estrelas por conta disso, né? Depois eu li Eu Estou Atrás de Você, publicado pela editora Tordesilhas.
tá? Esse livro é daquele famoso autor do livro que virou aquele filme Deixa Ela Entrar. Eu gostei muito, a sinopse assim, é bem chamativa, é um acampamento de pessoas que estão naqueles trailerzinhos tipo casa, né, acampando, tudo mais. Então, de repente, as pessoas acordam e muita coisa sumiu, só tem alguns trailers, algumas pessoas que permaneceram, até o sol sumiu. O que tá acontecendo? Essa atmosfera é bem bacana, essa ambientação, né, dá arrepios. Eu gostei muito, mas não foi assim perfeito. Teve lá seus pontinhos negativos a história, mas foi maravilhoso também, gostei muito. Eu dei 3 estrelas e meia ou 4, se eu não me engano. Eu recomendo, tá? É um livro que vale a pena ler, bem bacana, também faz a gente refletir sobre muita coisa, mas valeu muito a pena ter lido. Depois eu li Enviado pelo querido Marco Ciani. Eu ia muito, hoje em dia eu nem vou tanto, a eventos literários, então eu conheci muitas pessoas, né, desse meio, desses eventos que eu participei, e uma dessas pessoas foi o Marco Ciani. Ele ganhou um prêmio, né, da editora Autografia, na verdade ele concorreu e ganhou, e teve o livro publicado. Então esse livro aqui é Os Perigos de Madame Zenobia. A gente tem uma protagonista bastante peculiar aqui, que é uma senhora de 65 anos. Essa mulher, ela faz previsões, ela tem uma bola de cristal que foi deixada pela mãe, pela avó. Dentro dessa bola de cristal tem um ser ali dentro, que ela chama de Zé, que é esse ser que passa as previsões para ela. Então ela não é uma charlatã, ela acerta as previsões, mas por conta desse ser que está dentro da bola de cristal. Então ela se vê obrigada a se mudar, que ela tem que entregar a casa lá em São Cristóvão, é a casa que ela alugou, né, que ela morava lá há muito tempo, então ela tem a freguesia dela toda lá, e ela tem que se mudar. Então, como ela tá meio que na pindaíba, ela não tem muito dinheiro e tudo mais, ela acaba alugando um casarão muito antigo assim, muito velho, perde um pouco da clientela dela, porque ela vai para um bairro mais distante, e o Zé, nessa confusão toda, sumiu. Então ela vai ter que dar uma de charlatã aqui para conseguir arrumar algum dinheiro, enquanto o Zé não aparece aí de volta. Só que aí ela acaba descobrindo por que o Zé sumiu. É bem bacana aqui tudo que acontece, né? A explicação por que o Zé sumiu. Aqui a gente vai ter não só uma personagem divertida, mas a gente tem também aqui uma protagonista que é uma super heroína, né? Então ela enfrenta vários perigos sobrenaturais, inclusive, que me surpreendeu bastante essa parte. Eu não estava esperando isso da leitura, eu estava esperando um livro que tivesse uma vidente charlatã, divertida e engraçada. Mas não é só isso, a gente tem uma vidente, ela não é charlatã 100%, mas ela enfrenta perigos, ela é bem heroína mesmo, ela tá lá para enfrentar, ela é muito forte, essa personagem. No final de tudo aqui a gente tem uma revelação de quem é o Zé, que eu achei maravilhoso também. É um livro divertidíssimo, pequenininho, dá para você ler numa sentada, tá? Recomendo bastante aí, vamos apoiar a leitura nacional. Adorei, muito obrigada Marco Ciani por ter enviado aqui o livro aqui pra gente ler, tá? Adorei. Beijo. Depois eu li Edgar Allan Poe, publicado pela editora Dark Side Books. Esse é um livro de contos do Edgar Allan Poe. Nunca tinha lido nada do autor. Tô assim em êxtase, tô completamente apaixonada pelos contos desse homem. Ele cria uma atmosfera assim bem sombria e depois ele te vem com um desfecho que te tira assim do chão, te faz pensar, te refletir, meu Deus, espera aí, o que eu tô lendo? São contos maravilhosos. Tem aqui também contos dos detetives que inspiraram Sherlock Holmes, né? Esses foram os contos que eu menos gostei, que eu não sou muito fã desse tipo de suspense lá antigão, assim, daqueles detetives. Mas mesmo assim são muito bons, tá? Gostei muito, recomendo demais, quero ler muito mais Edgar Allan Poe. Depois eu li o queridinho do mês, Outsider, lançamento aí da Suma de Letras, né, do Stephen King. Esse foi um livro que eu amei da primeira à última página. Me fez chorar, me fez rir, me fez ter medo, me fez tudo. A gente tem aqui um crime brutal com uma criança, que eu não gosto nem de falar assim como é que esse crime aconteceu. Só vou dizer que foi muito brutal, muito chocante. E a gente tem aqui os policiais que estão investigando o caso. Então esses policiais já têm certeza de quem é o assassino, que é o professor de educação física dessa criança. Então tem várias testemunhas, tem provas reais mesmo, de DNA, de sangue, digitais e tudo mais, que ele estava presente na cena do crime. Só que ele consegue provar que ele estava em outra cidade nesse dia, ele estava numa palestra
pelo colégio mesmo, né, lá que ele trabalha, e que nessa palestra tinha até o Harlan Coben, né, tava participando, que ele é muito fã desse autor. Então ele aparece nas filmagens e tudo mais, tem provas dele no hotel, das pessoas que estavam com ele lá, os outros professores. Então a gente não sabe assim meio que esperar, são mundos paralelos, sei lá, você pensa milhares de coisas, né? Então vai desenrolando a história, coisas bizarras acontecem, a gente tem aqui o ponto de vista de todo mundo, da família do menino. A parte então da família do menino foi a que mais mexia comigo. A gente tem aqui o lado dos policiais, a gente tem aqui o lado um pouco do lado do assassino também. Maravilhoso, assim, totalmente perfeito. E 5 estrelas e favoritados. Tá aqui no meu coraçãozinho, Stephen King. Tô cada vez chamando mais. Escrevo muitos livros assim. Tô cada dia mais apaixonada por esse autor. Depois eu li esse livrinho aqui rapidinho, Operação Valkyria, publicado pela Galera Record. Esse livro aqui tem um filme que tem o Brad Pitt, Tom Cruise, se eu não me engano. Foi escrito, na verdade, por 2 pessoas que participaram dessa operação, né? Lá na Segunda Guerra Mundial. Isso foi uma operação criada para derrubar Hitler, os próprios alemães lá, as pessoas que trabalhavam com ele. Eu não gostei muito da narrativa do livro, não falava comigo, eu lia e não conseguia absorver o que estava dizendo. Como eu já vi o filme, então foi um pouco mais fácil de entender. Acho que se eu não tivesse visto o filme eu não ia entender bolufas de bolufas. Mas assim, não sei porque é autobiográfico, os termos, não sei, não tava falando, casando comigo. Então eu dei 2,5 estrelas pra esse livro, mas é um bom livro sim, dá pra ler rapidinho, li um dia, tá? Então se você quiser saber um pouquinho mais do ponto de vista das próprias pessoas que passaram por isso, dá uma chancezinha aí que de repente você vai gostar. Depois eu li mais um livro fininho para ler em um dia, A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, publicado pela Galera Record. É um livro que se passa em 24 horas. Aqui a gente tem uma protagonista adolescente, 17 anos, mora nos Estados Unidos, tem que ir para Londres para o casamento do pai. Sendo que ela acaba perdendo o voo por causa de 4 minutos, então ela vai ter que esperar o próximo voo, que vai demorar bastante. E ela vai quase que acabar, ela vai chegar meio que em cima da hora do casamento, vai ser só o tempo de trocar de roupa, não vai poder fazer cabelo, não vai poder fazer nada. Roupa amarrotada dentro da mala, enfim. Ela não quer ir, tá indo muito contrariada, porque ela guarda muita mágoa do pai por ter largado a mãe para ficar com essa mulher. Mas enfim, a mãe acaba convencendo, ela vai, enquanto tá esperando o voo, ela acaba conhecendo um rapaz, eles começam a conversar e eles acabam se conhecendo meio que profundamente, ela acaba sentindo algo especial por ele. E aí vai desenrolar a história. É muito gostosinho, clichê, não gosto muito de clichê, mas eu gostei desse daqui. É uma personagem cativante, tanto um quanto o outro. Recomendo, pra quem gosta de romance. Eu que não gosto, gostei, imagine pra quem gosta, né? Dei 4 estrelas, se eu não me engano, pra esse livro. Depois eu li mais um livro nacional, do Marcos de Brito. Primeiro livro que eu leio dele, tá? A Casa dos Pesadelos. Esse também é um livro fininho, tá? Dá pra ler em um dia. Pelo menos eu consegui ler em um dia. Tem ilustrações dentro dele, bem bizarras. Então, aqui a gente tem um livro que fala de passado, né? A gente tem aqui um protagonista adolescente. Ele tem um problema no passado, na casa da avó, um casarão, ele era criança. Alguma coisa aconteceu lá no quarto, ele diz ter visto coisas e mexeu muito com a cabeça desse menino. Então, a mãe, muitos anos depois, ele não queria voltar lá de jeito nenhum, ficou muito traumatizado, teve que fazer terapia e tudo mais. E a mãe vai lá de novo com ele pra passar uns dias lá. Ele resolve ir pra enfrentar esse medo também, né? E aí ele vai se confrontar com o que aconteceu no passado. E a princípio ele pensava ser uma coisa e quando chega lá ele acaba descobrindo coisas. Chegou uma hora que as coisas foram acontecendo, eu imaginei que fosse uma coisa e depois mostrou-se outra. Fui pega de surpresa, vai esperando um livro que vai te dar susto, assombração o tempo todo. Não é isso. Então é um livro aqui que vai tratar de traumas do passado, de entender o que aconteceu com aquela criança e revelações. Então cuidado, se você for pegar um livro esperando um certo tipo de coisa, você pode se decepcionar. Mas assim, o final é tão bacana, foi tão legal o plot twist, que valeu muito a pena não ter essa vibe que aparenta a capa, assim, né? Mas, assim, recomendadíssimo. Dei 4 estrelas pro livro, me surpreendeu. Quero ler mais coisas do autor. Depois, por último, não menos mais importante,
o novo livro da Tag de junho, que é A Vendedora de Livros. Esse livro, se eu não me engano, a Tag tava falando que vai ter um filme estrelado pela Julia Roberts. Já tô bem ansiosa. Passa em 1963 e 1962, tá? A gente tem dois momentos aqui. A gente tem aqui uma protagonista. Então ela tem uma vida que ela é solteira, ela abriu uma livraria com uma amiga, porque elas queriam fazer uma coisa que elas amavam. Como elas amavam ler, elas decidiram que iam largar tudo que elas faziam para abrir uma livraria. E desde então elas vão vivendo com isso, sendo que o ponto que elas têm lá da livraria acabou se fechando numa linha de metrô que tinha ali perto, então o movimento caiu muito. Então a livraria dela não está muito bem das pernas, elas estão pensando na possibilidade de se mudar para um shopping e tudo mais. Essa protagonista, Kitty, ela começa a sonhar de repente assim uma outra vida. Nessa vida ela é casada, ela tem 3 filhos e é tudo muito verdadeiro. Então ela começa a investigar quando ela está acordada quem seria esse marido dela. Então ela acaba descobrindo, uns anos atrás, ela tinha sido abandonada pelo noivo e tudo mais. Ela começou a botar uns anúncios no jornal, tipo, quer namorar comigo, né? E daí, vários rapazes responderam e tudo mais. Um dos rapazes que responderam era o atual marido dela. E daí ela foi se lembrando da história. Por que na vida de verdade ela não estava com ele? Ela chegou a ligar, eles chegaram a conversar e tudo mais. Marcaram um encontro para dali a 2, 3 dias, só que ele não apareceu. Então ela acabou deixando aquilo para lá. Então ela começa a investigar, aquilo tudo parece muito real, aqueles sonhos e tudo mais. E ela já não sabe mais, ela fica confusa. Qual vida que é a vida verdadeira dela? E aí vai desenrolar a história. É um livro de leitura, assim, muito fácil. E eu me envolvi demais, assim, com a história. Criei várias teorias na minha cabeça. Me surpreendeu bastante, inclusive. Eu acredito que vai mexer com algumas pessoas. Então eu super recomendo o livrão. E tô doida pra ver o filme aí com a Julia Roberts. Dei 5 estrelas pra ele, tá? Só não favoritei, mas foi 5 estrelas. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha inspirado vocês de lerem algum deles. E caso vocês já tenham lido, gostado de alguma coisa, manda um recadinho, tá? Beijo e até a próxima!